O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Justino Mártir, nesta novena de Pentecostes, em que nós estamos invocando, em que a igreja inteira está invocando o Espírito Santo. Nós temos então a oportunidade de celebrar este padre da igreja, São Justino. Ele foi um padre subapostólico. Padre da igreja, o termo aqui é um termo técnico, não significa necessariamente um sacerdote. Muitos foram sacerdotes, mas alguns, como no caso aqui de Justino, ele era leigo, mas padre da igreja porque ele, de alguma maneira, ele gerou filhos na fé e, de alguma maneira, fez que esta fé crescesse cada vez mais. Então, São Justino é considerado o primeiro padre apologeta, isto é um padre da igreja, um cristão defensor da fé. Então, nós estamos aqui no século II e São Justino ele tem o empenho, ele tem o objetivo de defender a fé católica, de mostrar que a verdade está na fé católica. É interessante hoje, é providencial que no Evangelho de hoje Jesus fala exatamente a respeito da verdade. Consagra-os na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Ora, quem é a palavra do Pai? É Jesus. A palavra de Deus se fez carne. Então Jesus é a palavra, então Jesus é a verdade. E ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu me consagro por eles, a fim de que eles sejam consagrados na verdade. Pois bem, então São Justino, no mundo helênico, o mundo helênico ele era caracterizado por uma mistura de religiões, de modo que não existia esta mentalidade, esta fé, esta convicção de uma única verdade. Então vem Justino mostrar que Jesus Cristo é a verdade, é a única verdade, e as outras religiões são fábulas, são mentiras, ou como diz São Paulo na primeira leitura de hoje, são doutrinas iníquas, isto é, são doutrinas más
porque não são doutrinas verdadeiras. São Paulo vai dizer aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Então aqui nós podemos ver que os cristãos, São Paulo, São Justino, eles não tinham receio de falar como as coisas são. Nós vivemos hoje num mundo do politicamente correto, que essas palavras de São Paulo e de São Justino são o pecado por antonomasia. Isto é, você falar que as outras religiões são más porque não são verdadeiras, isso é politicamente incorreto, mas esta é a verdade cristã católica. Quando nós dizemos que as outras religiões são más, é simplesmente porque elas não são verdadeiras, porque só existe uma única religião verdadeira, a religião de Cristo, a religião do Filho de Deus, a religião que o próprio Filho de Deus deixou aqui na terra. Na antífona de entrada da missa de hoje, nós vimos aqui, retirado do Salmo 118, os pagãos me contaram suas fábulas, isto é, suas invenções, suas criações humanas. Os pagãos me contaram suas fábulas, mas nada valem, não tem valor nenhum perante a vossa lei. Diante dos reis, falei da vossa aliança, sem me envergonhar. Aleluia. A pergunta é, nós cristãos católicos, hoje, no ano de 2022, nós cristãos católicos estamos dispostos a dizer isto que o salmista afirma, isto é, sem nos envergonhar, sem ter vergonha, sem ter medo, professar a nossa fé e dizer, com todo respeito, mas com toda clareza, os ensinamentos dos pagãos são fábulas, são invenções humanas, não são ensinamento de Deus. E aí vem a oração coleta de hoje, tão bonita. Ó Deus, que destes ao mártir São Justino um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz, concedei-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Isto é, esta coragem de se opor, esta coragem de proclamar a fé sem receio de desagradar, porque é verdade, meus santos, nós iremos desagradar. Se nós, no mundo atual, da ditadura do relativismo, em que tudo deve ser tido como relativo, só não esta afirmação, de que tudo é relativo. Isto é, as religiões, segundo esta mentalidade não cristã, as religiões são relativas. Os valores, segundo o pensamento do mundo atual, os valores são relativos, porque o que pode ser certo para você, pode não ser para mim, de modo que deve ser normalmente aceitável, por exemplo, a ideologia de gênero. Ouse um cristão católico dizer, olha, Deus criou o homem e ele é homem, Deus criou a mulher e ela será mulher, independentemente da sua vontade de ser. Um homem será um homem sempre, por mais que ele se sinta um hipopótamo ou qualquer coisa que o valha. Ele será um homem, ela será uma mulher. Mas dizer isso é uma ofensa, porque você não pode pensar diferente daquilo que dita o pensamento atual.
Ouse um cristão criticar as práticas homossexuais, dizendo que elas são pecaminosas, que elas são más. Nossa, isso é uma ofensa sem tamanho, porque nós não temos o direito de proclamar e ensinar a nossa fé. Chesterton, um romancista, escritor, jornalista, ensaísta, teólogo amador, pensador católico, ele tem uma frase que muito nos faz pensar. Ele diz assim, até copiei para dizer tal qual: o que o mundo de hoje espera de um católico é que ele respeite todas as religiões, exceto a sua. Isto é, eu tenho que respeitar todos os pensamentos, todas as religiões, mas eu não posso seguir a minha religião, viver de acordo com a minha fé e estar disposto a morrer pela minha fé. E foi exatamente isso o que São Justino, cuja memória hoje estamos celebrando, São Justino Mártir, foi exatamente por causa disso que ele derramou o seu sangue. E aqui, meus santos, nós precisamos estar dispostos a derramar o nosso sangue. Isto é, não queira você, católico, dizer: eu quero professar a minha fé, eu quero proclamar a minha fé e quero que o mundo me aplauda. O mundo não vai nos aplaudir, mas esteja disposto a ser perseguido, caluniado, maltratado por causa da sua fé. Esteja disposto que olhem feio para você, que cancelem você nas mídias sociais, que deixem de seguir você naquelas plataformas de mídias sociais, mas você não deixe de seguir Jesus. Que os outros deixem de seguir você, mas que você não deixe de seguir Jesus. Que os outros cancelem você, mas que você não seja cancelado do livro da vida. Isso é o que importa. E era exatamente isso o que São Justino queria. Pois bem, São Justino então, imagine, no mundo em que as religiões, eu estou aqui tentando lembrar desde o início uma palavra, um termo técnico que se aplica a esta mistura indiscriminada de religiões. Então, no mundo dessa mistura indiscriminada de religiões, São Justino então, ele vai e proclama a verdadeira fé. E por causa sincretismo, esta é a palavra. No mundo de sincretismo religioso, em que as religiões, todas elas têm o mesmo valor, simplesmente porque são religiões, porque são cultura, as religiões todas vistas simplesmente como um dado cultural, vem São Justino e diz que a única religião verdadeira é a religião deixada por Cristo. Então ele é preso e o algoz, em nome daquele que iria aplicar a pena, pergunta-lhe: é verdade que tu és cristão? E ele responde: eu sou cristão, e ela é a verdadeira doutrina. E o prefeito então, que era responsável para aplicar a lei, repete: e tu aceitas esta doutrina, grande miserável? E ele responde: sim, pois eu a sigo como verdade absoluta. Esta é a verdade absoluta. A minha fé católica é a verdade absoluta, não porque eu a proclame, não porque eu assim o queira, mas porque é a verdade do próprio Deus. Porque ou eu isso digo e reconheço a divindade do meu fundador, do fundador da Igreja Católica, ou eu nego a divindade do Filho de Deus, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a religião católica é fundada por Cristo, a sua verdade é a verdade, a única verdade, a verdade absoluta. E aí, o algoz, aquele que iria decapitá-lo, enfatiza: então tu és cristão? E ele responde: sim, eu sou cristão.
E o algoz novamente pergunta: então tu supões que hás de subir ao céu para receber um prêmio em retribuição? Isto é, tu vais morrer, nós vamos te matar, e tu achas que tu vais para o céu, de que tu serás recompensado? E ele diz: eu não suponho, eu tenho a maior certeza, eu tenho a plena certeza de que isso acontecerá. Meus irmãos, nós precisamos desta fé, e nós precisamos não ter medo de ter fé. Na época, o então cardeal Joseph Ratzinger, na missa pro elegendo Romano Pontífice, na missa pela eleição do Romano Pontífice, na qual ele seria eleito Papa, Bento XVI. Então, o então cardeal Ratzinger, no dia 18 de abril de 2005, ele diz naquela missa: ter uma fé clara, conforme o credo da igreja, é muitas vezes etiquetado como fundamentalismo. Isso que eu estou dizendo, alguns poderão pegar, porque o bom é que fica gravado, todo mundo vai poder ouvir depois, e vai dizer: este padre é um fundamentalista, este padre é um radical, este padre é contra a comunhão, este padre é contra a sã convivência entre as religiões. Eu digo: meu caro, graças a Deus, este padre está apenas professando, ensinando, proclamando a doutrina católica. O problema, repito, é que ter uma fé clara no mundo atual é ser fundamentalista, é ser considerado um fundamentalista. Repito, Chesterton, você deve respeitar, achar bonito tudo que as outras religiões dizem, mas você não pode professar aquilo que a sua religião católica ensina. E nós, então, com medo da perseguição, porque é interessante, enquanto São Justino morreu, derramou seu sangue, nós temos medo de cara feia. Você deixa de ensinar, de proclamar, de transmitir a fé católica, porque você não quer receber a cara feia de uma pessoa, porque você não quer ser cancelado das mídias sociais. Quer dizer, nós somos muito medíocres, porque ninguém ainda está tirando-nos a vida. Nós só não queremos conflito com as pessoas, porque nós nos tornamos pacifistas. Nós queremos a paz a todo preço, mesmo que custe a verdade. Nós queremos uma tranquila convivência, custe o que custar. Mas os primeiros cristãos não pensavam assim. O mesmo então Joseph Ratzinger, quando ainda cardeal, agora já Papa, já Bento XVI, eu estou em dúvida se cardeal ou Papa, quando ele escreveu o livro, quando ele deu aquela entrevista a Peter Sivald, que saiu com o nome de O Sal da Terra, um livro excelente, vale a pena adquirir e ler. Nessa entrevista, Bento XVI diz: o que o mundo, com a desculpa da bondade, negligencia-se a consciência. Então, para você ser bom, você nega até a sua consciência. Para você estar bem na fotografia, você nega os seus valores. Então ele critica isso naquele livro O Sal da Terra. Com a desculpa da bondade, negligencia-se a consciência. A verdade antepõe-se à busca do consenso. Então vamos buscar estar todos de acordo com a mesma opinião, e aí eu sacrifico a verdade, mas para que alcancemos o consenso. Não, meus santos, o consenso, a tranquilidade não é um valor primeiro, a verdade é um valor primordial, sempre na caridade, mas a verdade. Então faz aqui a crítica Bento XVI. A verdade antepõe-se à busca do consenso. O desejo de evitar contrariedades
a vida tranquila. Então o que eu quero é a vida tranquila. Então eu vou evitar contrariedades. Então eu vou lá para uma reunião de família e as pessoas começam a criticar a Igreja Católica, os valores cristãos, mas como eu não quero confusão, eu fico calado. Nas mídias sociais agora está rolando um BO, um boletim de ocorrência de um pai que foi à delegacia, porque o filho dele recebeu um texto com uma imagem de Jesus Cristo crucificado e com a frase: bandido bom é bandido morto. Quer dizer, uma total e completa falta de respeito com o nosso Senhor Jesus Cristo, chamando de bandido. Lá um crucifixo e bandido bom, bandido morto. Ainda bem que esse pai não era pacifista. Não está, não quero confusão não, imagina, eu vou entrar em confusão com a escola. Não, esse pai foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Porque nós não podemos ser pacifistas e as pessoas faltam com respeito à nossa fé, as pessoas propagam mentiras e eu, porque paz e amor, bicho, isto é, eu não quero confusão, eu fico calado, negando a minha fé, como podemos então celebrar um mártir, se não estamos dispostos a ter na nossa vida sentimentos semelhantes, atitudes semelhantes? Eu não estou dizendo que você vai aqui levantar uma cruzada para matar as pessoas, mas que você esteja disposto a sofrer pela sua fé e perder um pouco da sua paz burguesa por causa da sua fé. Então continua aqui a crítica de Bento XVI. Antepõe-se o desejo de evitar contrariedades à vida tranquila, a própria reputação e a bondade. Então, para eu ter uma vida tranquila, eu sacrifico tudo, a verdade, a minha reputação, a minha consciência, a minha fé. O que eu quero é não ter problemas. Meus santos, se São Justino assim pensasse, ele não teria morrido, mas se assim ele pensasse, ele não seria um verdadeiro católico, ele não seria santo. Que ele interceda por nós, para que nós tenhamos as mesmas disposições de São Paulo, de São Justino, de todos os santos, para que nós tenhamos a disposição de proclamar a nossa fé, mesmo que em detrimento da nossa vida aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.